Jair Messias Bolsonaro se desesperou. Pois bem, saíram notícias aí durante o feriadão na imprensa de que ministros do STF vão recusar uma prisão domiciliar a Jair Messias Bolsonaro. Inclusive, uma das colunistas bolsonaristas lá do Globo entrevistou um ministro do STF que, vem cá, eu tenho quase certeza que é o André Mendonça, mas pode ser o Cássio Nunes, talvez, ou quem sabe o Fux, mas provavelmente o André Mendonça, que disse que, olha, o STF não deveria cometer o erro de negar uma domiciliar para o Bolsonaro. O ministro disse isso em off, sem dizer o nome dele. Porém, as notícias em vários veículos de imprensa dão conta de que o Bolsonaro, ele mesmo já perdeu aí a esperança de ficar numa prisão domiciliar. Ok, avisado aí que ele vai ser preso mesmo. O que fez Bolsonaro? Bolsonaro foi a Goiás, contei aqui no vídeo de ontem, e ele comeu lá a carne no frigorífico Goiás, que é aquele frigorífico que era do Gustavo Lima, e que fez campanha para o Bolsonaro. Inclusive o helicóptero desse frigorífico tinha a foto do Bolsonaro durante a campanha. O Bolsonaro depois passou mal. Disse que vomitou 10 vezes, que estava vomitando todo dia, que estava com muito soluço, que tem essas crises de soluço já faz muitos anos. Porém, ele disse que a crise de soluço é por causa do atentado aí, do caso Adele. Disse que sofreu disso faz muitos anos, mas começou lá. Pois bem, o Bolsonaro disse isso e sabadão correu para o hospital. Bolsonaro se internou aí no hospital para fazer exames. Vamos lembrar que da última vez que o Bolsonaro se internou no hospital foi justo quando, e olha, foi 10 minutos depois de que foi publicado o acórdão do STF e começou ali o prazo para citação do Bolsonaro. Aí, para não ser citado, se você não sabe, um processo criminal não começa enquanto o réu não é citado. Para não ser citado, o Bolsonaro se internou numa UTI e atrasou em quase 3 semanas o processo do golpe de Estado. Até que uma oficial de justiça foi lá e entregou dentro da UTI para ele, UTI fake, uma UTI que entravam lá 3, 4 cameramen todo dia numa UTI. E aí ela entregou para ele lá a citação, e aí, 3 dias depois, o Bolsonaro estava muito bem, o cara que estava numa UTI, quase morrendo, mas gravava vídeo e fazia live e dava entrevista. E recebia um monte de visita. Mas esse cara que estava quase morrendo teve uma recuperação milagrosa e saiu do hospital, não só da UTI, do hospital. Você vê que coisa, né? Agora, ele é avisado aí que, ó, você vai ser preso. Mais cedo ou mais tarde você vai ser preso. Para piorar, o Alexandre de Moraes está investigando aí. O caso da BIM Paralela teve o relatório da Polícia Federal, porém a Polícia Federal indicou que está investigando o caso em que Jair Bolsonaro e Flávio Bolsonaro usaram aí o cargo do Bolsonaro de ser presidente para cometer tráfico de influência e acionar ali a Receita Federal, a BIM e outros órgãos para salvar o Flávio Bolsonaro no caso das rachadinhas. Então está sendo investigado agora. E está um desespero ali, porque medidas podem ser tomadas contra o Bolsonaro, medidas podem ser tomadas contra o Flávio, e lembremos que Eduardo Bolsonaro também está sendo investigado, e o Jair Bolsonaro junto, porque é ele quem mandou dinheiro para o Eduardo, por coação no curso do processo, porque Eduardo Bolsonaro está ameaçando ministros do Supremo Tribunal Federal e continua ameaçando. Eu vou te mostrar aqui uma matéria do Metrópolis, que algumas pessoas, não vou nem falar como é o apelido do Metrópolis para algumas pessoas, é um palavrão aí. É uma matéria que, na verdade, esse jornalista deveria ser preso. Ele está ameaçando ministros do Supremo, sem citar fonte alguma, servindo aí de porta-voz do Eduardo Bolsonaro. É isso, tá? Trump estuda pacotão de sanções a autoridades brasileiras. O jornalista não cita nenhuma fonte, nenhuma. A fonte dele é o quê? Palavras do Eduardo Bolsonaro, é óbvio, mas ele não cita. A matéria nem cita o Eduardo Bolsonaro como fonte, porque senão a narrativa cai. Todo mundo vai ver, pô, mas é o Eduardo Bolsonaro que tá falando, é óbvio que é mentira. Aí Eduardo Bolsonaro usa esse. Aí ele diz que texto sobre STF chega à mesa de Marco Rubio, também sem fonte, sem nada. Aí, o jornalista diz o seguinte: a coluna apurou que o texto elaborado pela Casa Branca estipula punições a Moraes chegou à mesa do secretário Marco Rubio. Ainda diz que a Casa Branca estuda estender sanções a mais autoridades brasileiras. Você vê que a coisa tá feia, né? O Eduardo Bolsonaro já está sendo investigado por isso. O jornalista deveria ser investigado junto, tá? Porque ele está servindo de porta-voz aí para as ameaças. Se o Eduardo Bolsonaro não faz ameaça ele mesmo, o que ele faz? Ele usa seus lacaios para fazerem ameaça por ele, porque ele é covarde. E aí, óbvio que na grande imprensa tem um corporativismo gigantesco, que é uma coisa que eles não têm essa solidariedade com jornalistas da imprensa de esquerda e nunca, obviamente, com jornalistas
que morrem nas bombas de Israel na Palestina, mais de 230. Aí não tem solidariedade. Só uns com os outros para poderem mentir e serem porta-vozes da extrema-direita e, obviamente, sempre da direita. Sempre foram porta-vozes da direita, a grande mídia. O Bolsonaro começou a passar mal, foi para Brasília e aí correu para o hospital. Bolsonaro correu para o hospital, fez exames e disse que tem uma pneumonia. Segundo o médico aí, o Bolsonaro tem uma pneumonia e vai tratar aí com antibióticos. E o médico falou para ele parar de fazer eventos aí, porque isso é o que fez ele pegar a pneumonia. Aí o Bolsonaro resolveu sair e fazer o drama dele. Por quê? Porque ele precisa fazer um dramalhão para evitar ir para prisão. Ele quer uma domiciliar. Se o Collor foi, por que ele não vai? Esse é o pensamento do Bolsonaro, tá? E vamos lembrar que o Collor, eu cheguei a mostrar aqui, na audiência, depois que ele foi preso, na audiência de instrução com o juiz perguntou se ele toma remédio e se ele tem alguma doença. Ele falou não. Depois, o advogado do Collor falou que ele tinha 3 doenças que não dá para comprovar por exames. Transtorno bipolar não tem um exame de sangue que diz que a pessoa tem isso ou não. É o psiquiatra que diz. E um pode dizer que tem, outro pode ver o mesmo sintoma e falar, pô, não, é outra coisa. É bem relativo. Aí ele diz que tem doença de Parkinson em estágio inicial. Você não vê o Collor lá com doença de Parkinson já ali com movimentos assim. Não. Aí você vê, peraí, mas ele falou que não tinha. E mesmo assim o Alexandre de Moraes levou o Collor para domiciliar. Você vê como é que é o Brasil aí. Aí o Bolsonaro quer a mesma coisa. Então ele precisa fazer drama. O que fez o Bolsonaro? Só que o problema é o seguinte, primeiro ele fez o drama e depois ele acabou cometendo o ato falho que vai levá-lo à jaula. Porque o drama dele foi desmentido por ele mesmo. Olha, é um nível de burrice que eu fico assim, eu fico pasmo. Vamos lá. Aqui primeiro o Bolsonaro resolveu falar que estava muito mal. 24 horas sem soluço. Estou agora 24 horas sem soluço. Espero continuar assim. Mas tem relação sempre com a questão da facada, sempre, né? Esses episódios surgiram depois. Em função da facada. Uma dúvida aqui. Tem dúvida se eu levei uma facada. Desculpa aí mostrar o bucho aí do demônio, mas tá aí. E aí você vê que a jornalista ali da grande mídia já vem com a perguntinha que é combinada, né? Isso foi em função da facada, senhor Bolsonaro? Para ele poder fazer o vitimismo dele. Então você vê que é sempre ali aquela imprensa e bolsonarismo dando as mãos aí para manter aí o teatro do Bolsonaro. Já fez teatro na UTI, que contou com amplo apoio da imprensa, agora faz teatro aí. Isso foi na saída do hospital. Ele foi para o hospital, se internou ali por algumas horas, fez exames, não sabia se ele ia ficar ou não, e acabou saindo do hospital e voltou para casa aí para descansar, segundo ele. Descansar o que ele fez a vida inteira, nunca trabalhou. Aí, o Bolsonaro, nisso ele é especialista. O Bolsonaro, na mesma entrevista, minutos depois, acabou. Eu vou mostrar para você, aí depois eu comento, tá? Eu, quando vi o vídeo, eu não acreditei que ele pudesse ser tão burro. Rapidinho, gente, lá do Presidente, além da questão jurídica, você acha que a parte da saúde pode atrapalhar a sua candidatura à presidência? Eu estou me bem, pesaram 70 anos, eu nunca esperava chegar lá, né? Estou muito bem fisicamente. É isso, galera, todo mundo. Vai aos 90, Bolsonaro. Vai aos 90. Antes de ir falar com a mamãezinha ali, dar um... Essa semana eu ouvi um Bom, empresário... até o Bolsonaro quer que o Bolsonaro viva no máximo até os 90, mas que isso já vá. Pois bem, veja o que aconteceu. O Bolsonaro diz, não, para ser presidente minha saúde tá boa. Então para ser preso, o Bolsonaro tá com a saúde debilitada, tá? Para ser preso não dá. Mas para ser presidente da República, aí tá boa a saúde dele. Que coisa. O prisioneiro, ele fica, e no caso do Bolsonaro, que é ex-presidente, ele fica lá numa cela e já foi ali acertado que o Bolsonaro, quando for preso, ele vai ficar numa cela no máximo do tamanho da cela que ficou o Lula em Curitiba, para ter tratamento igual. Porém, o Bolsonaro vai ficar num complexo militar, provavelmente, que já digo que é um erro, deveria estar na papuda. Ok. Ele vai ficar preso numa cela, ele vai fazer o quê? Descansar o dia inteiro. É o que o médico falou para ele fazer, descansar. Então Alexandre de Moraes já poderia, inclusive, pegar as palavras do médico do Bolsonaro e guardar para na hora de prender falar, pô, recomendação médica para descansar. Pô, mas você tá numa prisão, numa cela individual? Calma, Bolsonaro, se você precisar tomar remédio, não se preocupe, será fornecido a você. Se precisar de uma consulta médica, não se preocupe, tem médicos militares no complexo militar. Eles te atendem lá mesmo, não precisa nem sair
da prisão para ir no hospital. Ó que belezinha, Jair Messias Bolsonaro. Que beleza! E aí na prisão o que que faz o prisioneiro que vai fazer o Bolsonaro, que é o que está fazendo o Braga Neto, que fez o Tenente Coronel Cid, que é você ficar 23 horas descansando e 1 hora tem lá o chamado banho de sol. Ó que beleza! Como é complexo militar, tem uma mamatinha, às vezes eles dão 2 horas de banho de sol. Olha só, Bolsonaro. Mas não, é opcional, tá? Não é obrigatório, pode ficar descansando. Então, esse aí é o Bolsonaro falando que tá bem de saúde, o médico falando que é só ele descansar que fica bem. Então agora a narrativa que ele mesmo tá criando, e você vê o nível de burrice, tá indo por água abaixo. Tem uma coisa que tá preocupando muito o Bolsonaro e a família dele. Ele convocou uma manifestação para o domingo que vem, dia 29 de junho. E eles estão vendo que nas redes sociais a movimentação está muito menor do que em qualquer outra manifestação. E vamos lembrar que quando ele foi em Copacabana da última vez, ele não levou mas nem 3, 4 mil pessoas, não foi quase ninguém. Aí depois ele foi na Avenida Paulista e foram 15 mil pessoas. E ele falou que foram 200 mil, mas foram 15 mil. Segundo ali, no total 16 mil, contando quem passou, quem foi embora. Aí, agora, depois dele se humilhar para Alexandre de Moraes, eu mostrei aqui os comentários dos bolsonaristas, rachou o bolsonarismo, como pegou mal, mostrei vídeo de bolsonaristas, mostrei até histórias de bolsonaristas raiz, dizendo que foram enganados por ele, que foram feitos de otários por ele, que ficaram lá na frente dos quartéis, que ficaram lá nas redes sociais, achando que o Bolsonaro estava lutando contra o sistema. Chega o Bolsonaro e fala que quem estava pedindo o golpe era maluco. Peço a sua inscrição no canal, seguimos aqui na luta contra essa corja maldita.